ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele pretende entregar durante essa semana um pacote de medidas para tentar ajustar as contas públicas do governo federal. Mas a tarefa não é nada fácil. Por quê? Porque ministros da área social, como Wellington Dias e Luiz Marinho, do Trabalho, têm sido críticos dessas medidas. Uma das razões aí para essa dificuldade do Haddad tem relação à necessidade de cortar ou limitar o chamado BPC, que é o benefício de prestação continuada, e também o seguro-desemprego. Duas medidas aí que são vistas como polêmicas por integrantes do governo federal. Ou seja, tá aquele jogo de chique-puxa, os ministros já deixaram muito claro seu descontentamento com o presidente da República em virtude dessa possibilidade de cortes, mas deixa eu trazer para cá o nosso Vandick Silveira. A questão é a seguinte, né, Vandick? Numa situação em que o governo vai precisar fazer ajustes, não tem jeito, você vai ter que tirar de algum lado. E aí os ministros do governo Lula vão ter que aprender um pouquinho na prática como é que isso acontece. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que nos assistem. Um prazer estar com vocês aqui mais um dia. Certamente o ajuste fiscal é fundamental para que a gente consiga ter uma economia normalizada, né? E isso implica que nós vamos ter que cortar gastos de qualquer maneira. E um dos pontos principais, a gente tem que rever esses gastos sociais, assim como gastos com subsídios e gastos de renúncia fiscal. E isso são pontos necessários para que a gente possa ter uma estrutura razoável e que não penalize ninguém mais do que outras áreas, né? Como o próprio presidente disse, recair nos ombros das pessoas que mais necessitam. Pelo outro lado, nós temos uma estrutura fiscal, principalmente de gastos sociais, que são incompatíveis com uma economia do nosso tamanho. Nós somos uma economia de porte médio, né? de renda média, e nós não podemos nos comparar com as grandes potências mundiais, que são as economias europeias, os Estados Unidos, China e Austrália. Obviamente, isso faz com que a gente saia da nossa liga e a gente tente jogar, né, o Brasileirão quando nós estamos na classe B. Meu caro, a questão também tem uma outra questão importante desse ajuste fiscal, porque, no final das contas, se o governo não conserta, não ajusta suas contas, você pode penalizar justamente aquele mais pobre, né? Porque vem inflação, juros aumentam, enfim. Então, me parece que o governo Lula precisa entender de uma vez por todas que esse tipo de ajuste, esse tipo de corte na própria carne, ele não é um demérito. Na verdade, você está pensando a economia a longo prazo. E aquele cidadão que hoje depende de BPC, que depende de medidas assistencialistas, esse cidadão, ele de fato ele é o mais penalizado quando o governo resiste em adotar essas medidas que têm esse caráter um pouco mais duro, não é isso? Wilson, o melhor remédio que a gente tem para o social é crescimento econômico. Quando a gente tem um país que cresce de uma maneira ordeira e que cresce da maneira que deve crescer, isso quer dizer, ele não cresce apenas como a gente está crescendo hoje, que é através de consumo de famílias, através de redistribuição de renda e gasto do governo. Quando a gente gasta, quando existe grande investimento, formação bruta de capital, esse tipo de estrutura, nós conseguimos ter um crescimento que é sustentável a longo prazo. Uma das coisas que o Brasil mais carece é um crescimento sustentável de 10, 15, 20 anos, e não são pulos, né, os famosos voos de galinha. O que é importante no Brasil é que a gente tem uma consistência de crescer, vamos dizer, 2% ao ano, mas por 15 anos. Que a gente tenha uma recessãozinha aqui ou lá, voltamos, crescemos 3, 3,5%, e voltamos para essa média de 2% por um bom tempo. Isso a gente nunca teve na nossa história. Isso acontece por quê? Porque, tradicionalmente, esquerda e direita utilizam um lado fiscal que, normalmente, impulsa a inflação. A inflação é o maior mal que pode acometer uma sociedade. Por quê? Porque ela debasa toda a economia. Faz com que as pessoas tenham menor poder aquisitivo, isso aumenta a disparidade de renda e cria os problemas que nós vemos no Brasil, no nosso cotidiano. Grande parte da razão que nós temos essa distribuição pornográfica de renda tem a ver com duas variáveis. Primeiro, a inflação, que por muitos anos fez com que pessoas possam viver de renda, os famosos rentistas, mas não tem nada de errado em ser rentista, porque se não tiver rentista, o governo não se financia.
E grande parte, a maior parte dos brasileiros são rentistas porque tem algum tipo de fundinho, tem algum tipo de poupança, tem algum tipo de produto bancário que ajuda o governo a se financiar. Até mesmo o seu FGTS ajuda o governo a se financiar. Então, dessa maneira, todos os brasileiros, na maioria dos brasileiros, diria-se, são rentistas. Mas quando a gente tem uma situação dessa, né, a gente cria essa separação de classe social. Por quê? Um lado se vale dos rendimentos que são ocasionados por causa da inflação, e o outro, que é o grande problema brasileiro, que é o acesso à educação, principalmente de segundo grau, de ensino médio, de qualidade para formar pessoas aptas a trabalhar e conseguir valorizar o próprio salário.